imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Boa noite, irmãos. Irmãos, após a oração em espírito, clamando ao Senhor que nos invada com o teu Santo Espírito para estudo dessa palavra nessa noite, queremos falar com os irmãos que pretendemos falar hoje sobre um assunto muito importante para nossas vidas. Nós vamos falar hoje sobre o pecado. O pecado, muitas vezes, ele é mal entendido nos nossos meios, porque às vezes nós falamos do pecado de uma maneira muito superficial, considerando tudo como pecado, ou de outras maneiras, não considerando nada como pecado. De maneiras que nós pedimos a atenção de todos para fazermos uma comparação para melhor entendermos a respeito dessa situação que é a causadora dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, pelas nossas caminhadas neste mundo. Amém, irmãos? Irmão, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 1, nos versos de 12 ao 15. Amém? Diz assim, Tiago capítulo 1, versos 12 ao 15. Lembrando que Tiago chegou a essa conclusão, a esse entendimento, baseado nos ensinamentos de Jesus Cristo, através do Evangelho, as boas novas de salvação. E diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecador, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, baseado em que eu já disse que o apóstolo Tiago chegou a essa conclusão? Pelo conhecimento bíblico, pelas palavras, pelos ensinamentos do Senhor Jesus. Nós vamos observar que a Bíblia relata, e é exatamente o que disse Jesus,
que o pecado já estava no universo antes mesmo da queda de Adão e Eva. Muitas vezes nós entendemos que o fato do pecado foi causado por Adão e Eva. Adão e Eva foram a origem do pecado que nos trouxe a essa situação. Precisamos de entender que o pecado já existia, já estava no universo. Então, isso é evidente pela presença e pelas alegações do tentador no jardim do Éden. Foi motivo de tentação que nossos primeiros pais caíram. Eles estavam ali no paraíso e um fato aconteceu ali que os fizeram cair. Qual o fato? Eles foram tentados pela ação demoníaca. Então, por isso que diz o estudo, diz que foi por motivo de tentação que nossos primeiros pais caíram. Porém, o que nos preocupa no momento é a origem do pecado da família humana. O que causou o pecado à família humana? Que a família humana venha a ser originada em Adão e Eva. Então, diz que no capítulo de Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, prestem bem a atenção, porque fala sobre cobiça, sobre desejo, sobre aquilo que os olhos veem. Diz assim, Gênesis 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Meus irmãos, o que o Tiago disse aqui? Tiago disse que então a cobiça, no verso 15, então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que nós vamos entender? Eva estava ali no paraíso e ela foi tentada pelo Satanás. Como Satanás falou com ela, a serpente falou com ela, não diz sobre isso. Mas o que nós sabemos que os nossos próprios sentimentos, nossa própria alma tem um sentimento que nos leva aos desejos. Então, Eva, ao ver uma árvore bonita, uma fruta bonita, ela cobiçou, ela desejou, ela abriu mão daquela vida espiritual e até pessoal com Deus que ela estava acostumada, e no abandono dessa vida maravilhosa com Deus, apelou pelo desejo dela, pelo sentimento, pela cobiça, mediante aquela árvore bonita, árvore desejável. Eu li esse aqui, consumo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Por quê? A cobiça, o desejo, a ambição. Nós podemos perceber
que o Evangelho, assim como foi preponderante na vida de Tiago, ele tem sido e deve ser preponderante nas nossas vidas. Nós precisamos de viver segundo o ensinamento do Evangelho. O que aconteceu com Adão e Eva ali? Diante do pecado, eles foram expulsos do paraíso, foram expulsos para o mundo, para a terra. Eles tendo sido jogados na terra, expulsos para a terra, eles vieram e nós, como descendentes deles, fomos concebidos no mundo amaldiçoado. Não são as pessoas que são amaldiçoadas, mas o mundo que é amaldiçoado, sendo o mundo. Por que o mundo é amaldiçoado? Porque a maldição veio para o mundo na pessoa de Adão e Eva. Então, nós somos concebidos na iniquidade, na maldição. Por isso nós carecemos de salvação. Por isso nós precisamos de entender que todos nascemos no mundo amaldiçoado. O mundo amaldiçoado pelo pecado. Nós carecemos de salvação. E o único e digno suficiente de salvar, para nos salvar é o Senhor Jesus Cristo. Todos nós carecemos de salvação. Irmãos, o Evangelho é a nossa plena satisfação, seja física, seja emocional, seja com visões do passado que nos dá experiência, seja com visões do presente que nos dá gozo de vida, percepção de vida boa, de vida em paz, e visão de futuro, como uma esperança. Então, a nossa fundamental, a nossa vida importante está fundamentada no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Para o nosso passado, que nos serve de experiência, para o presente, para o nosso gozo atual, e para o futuro, no renovo da nossa esperança. Qual a arma usada pelo tentador? Qual a arma que o tentador, Satanás, usou na tentação de Eva? Mentira. A mentira, única e exclusivamente a mentira. Ele deturpou totalmente a conversa de Eva. Quando ele pergunta assim, quando ele pergunta a Eva se eles foram proibidos de comer da árvore. Não fomos proibidos de comer. Fomos proibidos de comer de uma árvore. Aí, o que Satanás falou? Não, isso é o próprio sentimento dela falando com ela. E ela disse, não, nós não fomos proibidos de comer das frutas, mas nós somos proibidos de comer daquela árvore. Quer dizer, a desobediência. Então, eles abriram mão, ela abriu mão da verdade de Deus pela mentira de Satanás. O que nós vamos sentir? Que a arma do tentador sempre foi e sempre será a mentira. Porque a mentira aguça a nossa ambição. Ela nos promete mirabolantes, nos dá promessas mirabolantes para a nossa vaidade pessoal. Vejamos os versos 4 e 5 do próprio Gênesis 3, que diz que Gênesis 3, versos 4 e 5, diz que então a serpente disse à mulher, é certo que não morrerás.
não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Qual foi a ambição de Eva nisso aí? A ambição de Eva foi ser igual a Deus, estar no mesmo nível de Deus. E muitas vezes as nossas ambições, os nossos desejos nos levam a ambicionar coisas que não é nossa, a ambicionar aquilo que Deus não nos deu. Isso leva à nossa condição de pecadores. Então, o pecado já existia no universo quando desse evento com Eva, mas foi baseado na desobediência de Deus, e muitas vezes nós deixarmos de obedecer o Evangelho, de conhecer o Evangelho, para praticar os ensinamentos do Evangelho, nos leva também a essa condição de desobediência. Maneira, meus irmãos, que é muito importante nós buscarmos entendimento, intimidade com o Evangelho. A mentira talvez seja a única verdade no mundo. Nós só ouvimos no mundo mentira. É mentira um atrás do outro. Podemos observar, dificilmente a gente trata com a verdade real. Sempre existe uma mentira no meio. Porque o mundo é amaldiçoado. O mundo está sob maldição. Então, nós temos que nos preparar, nos precaver, porque nós temos que viver o Evangelho, para nos abster das malignidades, das maldições do mundo. A expulsão dos nossos primeiros pais do paraíso condicionou-nos nas consequências para a criação. Os efeitos da queda se estenderam até ao cosmos físico. Gênesis 3, versos 16 ao 19, assim diz: E a mulher disse, multiplicarei sobremodo, o sofrimento de sua gravidez. Em meio de dores darás luz, filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendesse a voz de tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenara não comesse, maldito é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó te tornarás. Meus irmãos, olha a condição que nós nascemos nesse mundo. Nós nascemos nesse mundo, a nossa descendência veio de Adão. Nós somos concebidos num mundo amaldiçoado, um mundo que não tem nada de proveito, um mundo cheio de malignidade, de maldade, de mentiras, um mundo que está nos condicionando a nos levar à perdição eterna. Mas, irmãos, nós precisamos de entender, e essa palavra que veio aqui em Gênesis 16 ao 19, vem demonstrar em quais condições o ser humano nasceu.
e vem, então, confirmar a necessidade da salvação em Cristo Jesus, porque não há salvação em outro. Não há salvação em outro. Não há salvação em religião, não há salvação em instituição nenhuma, não há salvação em ser humano nenhum. Só em Cristo Jesus. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 20, o apóstolo Paulo também entendeu, pelo ensinamento do Evangelho de Cristo, ele vem entender que, diz assim, Romanos 8, verso 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem que sujeitou a vaidade? Satanás. Satanás. Ele aguçou os nossos sentimentos com a mentira, dizendo que Eva tornaria-se Deus, conhecedor do bem e do mal. Não seria esta a nossa situação, não conhecendo o Evangelho, não conhecendo os ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso passamento nessa vida? Por isso que nós precisamos de fazer uma reflexão, como tem sido a nossa vida. Nós já temos essa experiência com Cristo Jesus, e isso nós precisamos de testemunhar às demais pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade, dando o nosso testemunho de sinceridade, demonstrando aqui, sem nenhum subterfúgio, sem nenhuma criação, mas mostrando o quanto nós estamos felizes com a nossa condição com Jesus. Certo da nossa experiência, que o passado nos dá uma boa experiência. E certo pela nossa fé na esperança que nos aguarda para o futuro. Essa é a vida do verdadeiro cristão, do discípulo de Jesus. Por isso, meus irmãos, nós precisamos de levar essa situação de conhecer o pecado, não conhecer o pecado como isso, aquilo, porque tudo é pecado, que fazer isso, ou que não é pecado. Não temos essa coisa. O que nós precisamos é de conhecer nós mesmos. O que o Evangelho ensina? O Evangelho ensina que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. O Evangelho diz que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. O Evangelho ensina que o maior é aquele que serve e não aquele que é servido. Essa é a base, o fundamento do Evangelho. Nós não temos que estar aqui apavorados com nada, porque o mundo é isso. O mundo é amaldiçoado. É cheio de pandemia, cheio de corrupção, cheio de vício, de violência, tudo. Agora, nós, como testemunhas de Jesus Cristo, como salvos em Cristo Jesus, nós não podemos ser maus testemunhos de medo, de preocupação, disso ou daquilo, ficar nos imiscuindo em política disso, política daquilo, de crítica disso ou crítica daquilo. Não, o que nós precisamos é dar um testemunho. Os demais precisam ver que a nossa vida é diferente. Isso que Jesus quer de nós. Tudo que nós acrescentamos não nos diz respeito. Nós precisamos de aprender que nós aprendemos pela cultura, que é uma outra mentira do mundo, que nós falamos com a Bíblia, mas é o contrário. Nós não falamos com a Bíblia. É a Bíblia que fala conosco. Porque a Bíblia é a palavra de Deus falando conosco, é nos orientando. E não é nós interpretando a Bíblia, não é a Bíblia nos revelando a palavra de Deus.
Fica essa palavra para que nós tenhamos um conceito diferente de pecado, um conceito de medo, um conceito de vaidade, um conceito de ambição, para que tenhamos dias de paz e de felicidade na nossa caminhada por esse mundo. Amém?